Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, como vocês já sabem, o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. E justamente nesse mês vem um monte de gente falando um monte de merda na internet, tentando atacar o público LGBTQIA+, tentando fazer um monte de tranqueira, tentando tirar e diminuir a força da luta do público LGBTQIA+. O objetivo desse vídeo hoje ele é bem diferente. Ele vem para trazer o empoderamento e trazer a possibilidade de um público que é tão massacrado, e aí eu falo por experiência própria, um público que é rechaçado de religiões, que ouve muita merda das religiões, que eles têm sim direito a ter uma boa espiritualidade e uma vida muito ligada ao seu espiritual e qualquer tipo de divindade que você tenha vontade ou qualquer tipo de crença que você tenha vontade também. Certo? Deixa eu só desligar o meu WhatsApp aqui, que ele está bombando. E vamos começar. Eu trouxe um material aqui, que é um material que eu uso, que é um material que eu já dei algumas palestras. E, claro, é um material que eu pretendo usar aqui pra gente. Então, fica aí. Vamos começar, que o papo é longo. Talvez eu divida esse vídeo até em dois, ainda não tenho certeza. Belezinha? Então eu vou diminuir aqui minha tela. Vocês estão me vendo aqui embaixo, acredito eu, certo? É isso. Acho que dá para diminuir um pouquinho mais aqui, vamos ver. Opa, isso. Bom, então o nome desse conteúdo é justamente isso, espiritualidade para o público LGBTQIA+. Quando a gente fala sobre espiritualidade pública LGBTQIA+, a gente está falando não estou falando de religião de forma alguma. Inclusive vou falar sobre algumas religiões aqui, mas não estou falando de religiões. Estou falando sobre outras coisas, estou falando sobre a espiritualidade. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade é toda a força que você tem de entender que você é conectado a algo maior e que você se conecta com essas pessoas. Você entender o seu propósito de vida, se você tem ou não uma missão, se você aceita ou não a sua missão. Enfim, é como você vai se conectar livre de julgamentos. Uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela não está cortada aqui. Não está cortada. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, de Wayne Dyer. O que essa frase traz aqui para mim, que ela é muito significativa? Que a gente acha que a gente é só esse corpo e a gente tem um espírito, mas na verdade é o oposto. Nós somos um espírito que temos um corpo, porque quando a gente morrer aqui, a gente vai embora. A gente continua fazendo outras coisas. Então, é simples assim. Quando você inverte essa visão, eu sou o Rodrigo e eu tenho um espírito. Não. O meu espírito tem um Rodrigo, porque o meu espírito é muito maior do que as coisas que acontecem aqui. Porque um dia isso aqui vai acabar e eu vou continuar. Então, para mim, essa frase é uma frase que ela dita o meu dia a dia. Eu trabalho muito com ela, eu uso muito ela para tudo, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que separar aqui, o que é religião e o que é espiritualidade. Eu vou diminuir um pouquinho mais o meu rosto aqui, porque eu acho que eu estou me cortando em algum momento. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, peraí. Diminuir aqui um pouquinho mais, para não cortar nada aqui para vocês. Então vamos lá. Religião versus espiritualidade são coisas completamente diferentes. A espiritualidade, as religiões, elas tentam falar que elas são espiritualistas, algumas, né? Mas a espiritualidade é muito diferente da religião. Quando a gente fala de religião, eu estou falando de um conjunto de crença e prática que um grupo ou uma comunidade faz. E você vai lá porque você escolhe ou alguém te obriga, né? Dependendo de como você for, tem gente que te obriga a frequentar uma religião. Mas aqui, dentro do que a gente entende, então é um grupo de pessoas que acreditam numa mesma coisa e elas praticam essa mesma coisa. Então, praticam essa mesma fé, elas acreditam num bem comum. Quando a gente fala sobre espiritualidade, eu posso até incluir a religião na minha espiritualidade. Para eu melhorar a minha espiritualidade, eu posso ir até atrás de alguma religião, mas não necessariamente.
Então, a espiritualidade ela é uma prática individual, voltada para o autoconhecimento. E então, toda vez que você vai falar sobre espiritualidade, você vai ter alguma prática ou alguma coisa que vai trazer com que você se conheça mais, conheça sua missão, seu caminho, seu desejo, o que você veio fazer aqui, como você enxerga a vida, como você vai se manifestar, os seus desejos, suas vontades, enfim, é para isso, né? E você muitas vezes se desenvolve e quebra suas próprias crenças. E aí eu vou falar de um campo bem pessoal meu. Por muitos anos frequentei religiões que não me faziam tão bem, mas eu não sabia. E aí depois que eu comecei a praticar a espiritualidade, e aí já faz alguns anos que eu pratico a espiritualidade, eu tive que quebrar uma série de crenças que vira e mexe ainda vem na minha cabeça. Como por exemplo, eu vou falar sobre isso depois, mas a questão do pecado, a questão de o que você faz é errado, a questão de que você tem que dar dinheiro, tudo isso são coisas que a religião coloca pra gente, para que a gente acredite cada vez mais nela, para que a gente confie. É como se fosse uma barganha, né? Então é como se você comprasse o amor divino. Aí eu ouvi uma merda esses dias aí falando que Deus odeia LGBTQIA+. Gente, Deus não odeia LGBTQIA+, Deus odeia quem odeia. É um paradoxo essa merda. Mas é bem assim, sabe? A pessoa vir falar... Deus odeia LGBTQIA+. Cara, que Deus que você tá? Assim, eu falo, dentro de vários cursos que eu dou, palestras, eu já falei o seguinte: cada um tem uma realidade. Se o seu Deus te pune, ele é diferente do meu Deus, porque o meu Deus não me pune. Então, e tem gente que nem acredita no Deus, e não tem problema, é cada um como cada um se identifica. E aí a gente fala sobre a espiritualidade de cada um, porque até algumas pessoas colocam a própria espiritualidade dentro daquela religião. Bom, é importante a gente falar que mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a BGLT, que é a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis, falam que mais de 20 milhões de pessoas se identificam como LGBTQIA+, aqui no Brasil. É muita gente. Nós somos muitas pessoas. Estamos todos muito juntos, mas muito separados também algumas vezes, né? Bom, a gente tem que entender, né? Hoje tem o P, eu não coloquei aqui ainda, mas tem o LGBTQIA+. O P já está aqui dentro do mais, tá? Então, quando a gente fala sobre LGBTQIA+, a gente tem que entender quem são os LGBTQIA+, né? Tem até aquele meme, eu amo LGBT, mas quem são os LGBTQIA+? Para a gente entender quem são, a gente tem que entender também umas diferenças. A gente está falando quando a gente fala sobre lésbica, gay e bissexual, a gente está falando sobre orientação sexual. Então, como a pessoa, com quem que ela gosta de transar, com quem que ela se relaciona, quem que dá tesão para ela, né? Então, isso é orientação sexual. Quando a gente fala sobre transexual, queer, intersexual e assexuado, a gente está falando sobre gênero. Eu não vou falar o que é cada um aqui. Você está interessado? É 2023? Vai buscar, vai ler e vai se informar. Eu tenho muita outra coisa para falar, mas você precisa buscar o que é cada um. O que eu estou separando aqui para vocês é exatamente isso. Então, quando eu falo sobre transexual, queer, intersexual e assexuado, eu estou falando sobre gênero. O que é gênero? É como eu me vejo. Então, lésbica, gay e bissexual é com quem eu sinto tesão. Meu gênero é diferente. Transexual é como eu me enxergo, como eu me vejo ou como eu quero me apresentar para o mundo. Então transexual, queer, intersexual e assexuado. Certo? Vamos lá. E aí eu vou começar a entrar aqui nos pontos que eles são um pouco mais doloridos. Por quê? Porque a gente tem que começar a quebrar algumas crenças também. Quando a gente fala, né, no imaginário social, a homossexualidade ainda é vista como uma doença, como um distúrbio, como um transtorno, mesmo as organizações médicas e entidades de classe de área de saúde e saúde mental, entre vários outros, falarem o tempo inteiro que a homossexualidade não é perversão, nem distúrbio e nem doença. Fica repetindo, e isso é uma crença coletiva. Então, as pessoas, muitas vezes até o público LGBTQIA+, quem se identifica como LGBTQIA+,
acredita nisso. E aí é um negócio que depois eu vou falar sobre a homofobia internalizada, que também é uma coisa complicada. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Para mim esse trecho é muito importante. Por quê? Porque no nosso inconsciente ainda vibra muito que nós não somos iguais às outras pessoas, então a gente é um público separado que merece às vezes outras coisas menos. Já ouvi várias pessoas, inclusive nas terapias que eu faço, falando: ah não, porque eu mereço sofrer, eu vim homossexual porque eu vim para sofrer. Isso é uma puta crença errada, tá errado. Quem disse? Que religião que te disse isso? Não vou nem entrar nesse mérito. Bom, o público LGBTQIA+, nós nascemos e crescemos numa sociedade que considera a gente muitas vezes imoral, pervertido ou até mesmo aberração. A gente está vendo aí o que está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, que estão banindo o show de drag, que estão tendo várias políticas, se não me engano, na África, esqueci o nome do lugar agora, mas aí teve uma lei anti-LGBT, você não pode se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, é proibido por lei, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sim, isso é inaceitável. Enfim, então a gente cresce numa sociedade que fala que é imoral, pervertido e até aberração. Então quando você se descobre, você vê que todas essas crenças já estão instaladas em você. Então você passa a ter dificuldade de autoaceitação, você começa a se desvalorizar pra caramba e você começa a ter um sentimento de culpa. Então o que eu estou falando aqui é o geral, que é o que geralmente acontece. Não é com todo mundo? Não. Tem família que apoia? Tem. Mas isso aí, hoje em dia, minoria. Porque a maioria dos casos, principalmente numa galera que tem aí seus 30, 40 anos, passou por muito perrengue para chegar até aqui também e foi muito massacrado. Então a gente tem sempre que observar isso e entender que às vezes você tem um sentimento de culpa que mora dentro de você e você não sabe o que é. Pode ter certeza que é isso que está acontecendo. Bom, teve uma pesquisa realizada na Universidade de Oregon que a população LGBTQIA+, tem 5 vezes maior chance de suicídio do que a população em geral. E aí, e outra coisa, no Brasil, entre 2017 e 2018, houve um aumento de 43% na taxa de suicídio da população LGBTQIA+. Uma coisa que eu queria trazer aqui é que, por isso que é importante o mês de junho, que é o mês de visibilidade, é um mês onde a gente fala, estamos aqui, existimos, nós temos que ter uma igualdade. Só que eu não quero diminuir o seu direito, eu quero apenas garantir o meu, quero garantir a minha existência, certo? E aí a gente pensa, na realidade, o público LGBTQIA+, 5 vezes maior chance de suicídio é muita coisa. Por quê? Porque a gente tem, além dos problemas que todo mundo tem, ainda tem essa outra camada que a sociedade impõe de sofrimento, porque a gente poderia muito bem viver feliz igual todo mundo, mas a sociedade não quer reprimir. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas não aguentam pressão. E se eu estou fazendo esse vídeo hoje, se alguém estiver se sentindo rejeitado, entender que não, a sociedade quer que você se sinta assim, mas você está livre. Então é para isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para libertar cada vez mais as pessoas. Bom, então eu sou o quê? E eu trago aqui uma reflexão. Antes mesmo da gente se descobrir, já tinha gente sinalizando que tinha algo de errado, entre aspas, comigo, por exemplo. Então assim, eu era uma criança, nem sabia o que é ser homossexual. Aí já vinha gente falando, olha como o Rodrigo anda, olha o jeito que ele fala, olha o que ele está fazendo. Aí começam as piadas. Então as pessoas, elas já vêm te assumindo e você nem sabe ainda o que é. Então você fala, se as pessoas mais velhas, elas te olham com uma maldade ou de uma outra forma que você não está preparado ainda para viver isso. E aí você acaba sofrendo pra caramba, né? Enfim, é muito complicado. E aí a sociedade, ela vem, você começa a crescer e você começa a se apresentar de uma outra maneira e a sociedade ela vai tentando forçar você a falar alguma coisa. Às vezes você ainda não sabe o que é. Às vezes você tem 12, 13 anos, você já sabe que tem alguma coisa diferente. Você ainda não sabe o que está diferente dentro de você. E aí o que acontece?
sociedade fica te pressionando para falar, fica te pressionando para falar, fica te pressionando para falar. Mas o que eu tenho para falar, né? E aí, se você depois descobre, né, e você resolve se assumir, aí, filha, aí vem sofrimento junto, porque aí vem pai que não aceita, amigo que te humilha, gente que fala, enfim. Gente, eu tô falando aqui na maioria dos casos, tá? Claro que tem muito caso diferente, mas geralmente é assim. Bom, e aí o caminho geralmente, né, é você buscar por algum tipo de resposta. Então, no círculo social, quando você fala círculo de amigos, a chance de ter uma aceitação é muito maior, mas mesmo assim não é completa. Eu tive casos de colegas que se afastaram de mim quando descobriram. Na época eram colegas, hoje não são mais nada. Teve gente que diz que eu te aceito, mas não, você não tem que me aceitar. Você tem que me respeitar, é diferente, né? Mas geralmente, assim, na maioria dos casos, dependendo do grupo que você anda, as pessoas elas vão te aceitar. Até porque, como eu já ouvi pessoas falando, não é um problema da família. É só uma pessoa que você tem que entender que tá ali daquela forma, né? Aí quando você vai para uma família, a gente fala de uma família mais conservadora, tem a intolerância, tem o medo, tem a opressão, tem o julgamento. Em pouquíssimos casos, tem algum tipo de acolhimento. Mas geralmente na família você vai ouvir um monte de merda, você vai ouvir: eu prefiro que meu filho seja um drogado do que um gay, eu prefiro que meu filho seja, eu prefiro que você morra, ou casos de amigos meus que ficaram trancados no quarto, enfim, coisas horrorosas, né, quando eu era adolescente. Então, as coisas acontecem, elas não são fáceis, elas não são bonitas, né? E na religião tem o entendimento de pecado, julgamento, conduta imoral e perversa. Então, a cama que a gente tem para deitar não é uma cama fácil, né? Então, você fala: gente, então para onde eu corro, né? O que eu vou fazer? Isso eu falo, mas hoje tem até melhorado um pouco mais, assim, as pessoas têm se defendido mais, com a internet a gente consegue ver, mas uns anos atrás isso era muito pior, que você não tinha nem como se relacionar, se conectar com pessoas que eram iguais a você. Com a internet você acha grupos, você consegue conversar de uma forma mais fácil. E nesses casos, né, quando está tudo muito difícil, a vida ela se torna escura, ela se torna sombria, quando ninguém ao seu redor entende o que você está passando. Esse é o problema. Você se sente muito sozinho, e é aí que vem muitas vezes a vontade de você tirar a própria vida, né? Quando uma pessoa ela comete suicídio, ela não quer se livrar da vida dela. Ela quer se livrar de um problema na qual ela não vê solução. E isso é muito sério, né? Às vezes a pessoa não está cansada de viver, ela está cansada de ter aquele problema na vida dela, e ela não sabe o que fazer. Então a gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente fala sobre depressão, tristeza, ansiedade, que caminham para um caso de suicídio, lembrando que o público LGBTQIA+, tem 5 vezes mais chance de se suicidar, a gente tem que falar disso de uma forma aberta e a gente tem que se prevenir. Um dos motivos que eu estou fazendo esse vídeo, eu repito: preste atenção que a sociedade não liga para você. Você tem que encontrar pessoas que te protejam, que estejam junto, uma comunidade sua que te apoie e que perceba que você pertence, que você existe e que você está aqui e que tua vida vale. Beleza? Aí sempre vem a pergunta: como eu seria se eu tivesse nascido em um mundo onde a homossexualidade fosse tratada de uma forma completamente natural? Você, que é homossexual, faz parte do público LGBTQIA+. Como você seria hoje, seu comportamento, seus sentimentos seriam se você tivesse se sentindo, se o teu ambiente fosse um ambiente que te aceitasse desde o momento 1 que você nasceu? Muitas vezes você falaria diferente, você teria outra forma, você seria mais... uma mulher mais masculina, um homem mais feminino, né? Sem medo de julgamento. Mas a gente convive com esse medo o tempo inteiro, né? Porque a sociedade não aceita.
Eu vou aqui falar de uma coisa que é muito importante, que é o limiar religioso, porque a gente tem que entender a espiritualidade como saída, né? Aqui eu já voltei esse slide aqui, então já passei com a diferença entre religião e espiritualidade, né? Agora eu queria fazer eu coloquei aqui um negocinho. Quais são as religiões que apoiam o público LGBTQIA+. Nenhuma apoia. Nenhuma fala, vai e faça. Tá? Não existe. Não existe religião que vai falar isso pra você. Todas elas vão ter um porém. Né? Se elas não falam sobre esse porém, alguém lá dentro vai falar porque tem um entendimento de que, né? Mas quando a gente fala judaísmo, não aceita, condena, né? Cristianismo, condena. Espiritismo, fala nada. Mas se você for perguntar também, vão falar dentro de palestras que não é certo e que gente, aqui inclusive eu nem coloquei o taoísmo, porque o taoísmo fala também que a relação entre dois homens, enfim, é assim, é um show de horror. Umbanda ela não fala nada, mas ela tem uma tendência a aceitar, né? Assim, as práticas da Umbanda não falam nada sobre isso, o Candomblé também é a mesma coisa, Islamismo condena, o Hinduísmo condena e o Budismo, fica quieto. A gente sabe hoje que quem fica quieto não apoia, né? Porque a gente precisa falar ativamente que sim, vale a pena. Há pouquíssimo acolhimento religioso para o público LGBTQIA+. E eu sei de casos de pessoas que, por exemplo, e aí eu não julgo, tá? Mas vão numa igreja cristã, o pastor fala absurdos sobre o homossexual, mas a pessoa, pela necessidade de se conectar com algo divino, ela frequenta aquela igreja. E aí o sentimento de culpa cresce, enfim. Mas aí é a busca espiritual de cada um, né? Mesmo que a minha religião aceite a homossexualidade, eu aceito? E é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente está travado aqui dentro da nossa sexualidade. Muitas vezes, e eu já vi muitos casos e atendo muitas pessoas que o convívio social deles é bom, mas no fundo a pessoa ela não quer crescer ou ela acha que ela não merece crescer porque ela não se aceita. E aí é a homofobia internalizada. Quando a gente fala de homofobia internalizada, significa que eu sou homofóbico comigo mesmo e com outros homossexuais. Por quê? Porque eu acredito, foi instalado na minha cabeça as crenças de que a gente vale menos, de que nós somos doentes e que é isso. Então a gente tem que trabalhar muito na nossa cabeça sobre essa transformação. O quão livre eu sou para eu ser quem eu sou, né? Então, quando a gente fala sobre religião aqui, eu estou falando basicamente sobre a questão do pecado, né? E o pecado, ele é um... O pecado, eu queria trazer uma outra questão aqui sobre pecado, para a gente entender assim. O pecado, ele é um conceito judaico-cristão que se prolifera onde há essa mitologia. Lembrando que o mundo inteiro não é cristão, então o que é pecado para o cristão, para quem não é cristão não é pecado. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas não é tão óbvio assim. Porque às vezes a gente acha que todo mundo pensa que nem a gente. E não. Né? Se você for ver na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada. Aqui no Brasil, a gente destroça os animais para a gente poder se alimentar. Então, depende muito de como você vê a vida e de qual região você mora também. Né? Então, se você for parar para pensar, tá, aqui é pecado, na religião cristã é pecado ser homossexual. Mas e se eu não for cristão? É pecado? É que nós aqui no Brasil, nós temos essa crença bem enraizada, a questão cristã, né? Bem enraizada dentro da gente. Então a gente tem essa questão que a gente mistura muito com a moral, né? A gente vai muito na moral, na religião, no pecado. Então às vezes alguma coisa, ela é abertamente moral, dá para fazer, mas a religião não permite. E a religião não quer que você faça. Enfim, pense. Qual a perspectiva está correta? O que tem aí pra gente fazer? Por que o meu tá certo e o seu tá errado? Né? Então, quem tá certo, Deus ou Alá?
Quem sou eu para dizer? Eu só sei no que eu acredito e no que eu quero acreditar também. Se você for ver, depois até falo para vocês buscarem, Dr. Eric Servini, ele faz uma pesquisa aprofundada na Bíblia e ele mostra que as traduções, durante as traduções bíblicas, né, que a Bíblia ela foi traduzida para inglês, português, né, mas ela teve uma tradução master, a tradução mãe. E nessa tradução, a palavra homossexualidade ela foi inserida como pecado, mas na tradução, porque no texto original não tinha homossexual. A ideia de que a Bíblia condena a homossexualidade é um mito. Das 7 passagens geralmente citadas que condenam a atividade homossexual, nenhuma delas fala sobre um amor consensual entre 2 adultos. Eles falam sobre sexo com criança e não só sexo homossexual, sexo geral com criança, sobre trair mulher do outro, enfim, uma série de coisas. Mas entre atividade homossexual entre 2 adultos do mesmo sexo não há nada que fala sobre isso. Lembrando que se você for pesquisar cada vez mais, você vai ver que, ainda mais nos estudos desse Eric Servini, do Dr. Eric Servini, isso foi inserido na sociedade, né? Tem até uns estudos aí também falando, né, assim, porque antigamente a gente sabe, né, que na história homem se relacionava com homem, também por questão de poder, mas isso tudo foi sendo cada vez mais criticado de acordo com o crescimento da religião católica também, que veio aqui para oprimir. Bom, e aí eu trago uma frase também da Maria Elisa Sevasco, que quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os seus valores. O que significa essa frase? Que quem manda na cultura vai falar o que é certo e o que é errado. Então, as pessoas vão ditar o que é certo e errado. É a mesma coisa na moda. Agora está na moda você pintar o cabelo. Agora está na moda usar calça boca de sino. Agora voltou na moda a calça dos anos 90. Pensa que tudo isso da cultura é criado por pessoas. E quem dita isso, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê muito assim, vem muito projeto de lei tinha projeto de lei para banir o casamento homossexual. E aí o que a gente tem que pensar? Nesses projetos de lei, são alguém que está tentando controlar a forma que a gente vive. Então a gente tem que pensar, quem é a cabeça, como é a cabeça de quem está tentando me controlar? O que essa pessoa pensa? E aí eu tenho que pensar, eu vou dar para essa pessoa meu voto? Eu vou aprovar também que essas pessoas que não sabem quais são minhas dores tentem controlar o meu estilo de vida? Não. A gente tem que trazer sempre a questão da liberdade. Todo mundo tem direito de ser como é. O discurso religioso intencional pode promover o preconceito. Eu trago aqui, eu não vou nem falar o nome desse pastor merda aí que a gente estava falando. Mas o discurso religioso intencional ele vai trazer sim o preconceito. E nesse discurso que foi falado, que saiu essa semana, esse absurdo, bem no mês do orgulho LGBTQIA+, a pessoa vem falar que Deus odeia o público LGBTQIA+. E aí todos os seguidores dessa pessoa, que são milhares de seguidores, vão ouvir isso e vão aprovar isso, vão falar, beleza, é exatamente isso. Então, o discurso religioso tem sim que entrar em leis, que tem que ser proibido, não pode falar o que quer mais. Por quê? Porque agride uma minoria. Nós somos minoria, e minoria tem necessidade. A religião ela é diferente da filosofia. Esse slide aqui eu até pensei, será que eu coloco, será que eu não coloco, porque ele é um pouco polêmico. Mas a gente tem que entender o seguinte, a religião ela é diferente da filosofia, não estou falando que ela é melhor ou pior, tá? Eu estou aqui só constatando o fato. A religião ela vai colocar sempre alguma autoridade. Então tem sempre alguém que é acima de você. Seja o seu pastor, seja o seu ministro, seja o seu padre. Tem sempre alguém que é melhor, que está mais evoluído que você. E essa pessoa fala diretamente com uma outra entidade que você talvez não consiga chegar nessa entidade e não tem como você verificar. É porque é. Simplesmente é e você tem que acreditar. Filosofia, ela vai e volta muitas vezes no assunto, ela traz aqui uma reflexão, então ela é mais democrática. A religião, ela não é muito, porque você tem que seguir o que tem que seguir, pronto e acabou. E aí vamos tirar esse papo pesado aqui que a gente está falando até agora e vamos trazer um pouco sobre a espiritualidade e a liberdade, né? Quando você começa a trabalhar a sua espiritualidade, você vai caminhando para ser mais livre.
Então você sai dos conceitos para você viver a sua própria vida de uma forma mais leve. Bom, aqui eu trago, né, qual é o papel da espiritualidade como uma ferramenta libertadora. A espiritualidade, ela promove o autoconhecimento e a busca de propósito. Você entende o seu alto valor e você transforma a sua culpa em libertação. Ah, Rodrigo, eu não sinto culpa. A gente já vai ver isso. Será que mesmo? Não mesmo? Se você não sente culpa, então parabéns, porque você é muito sortudo, porque quase todo o público LGBTQIA+, se sente e sente muita culpa. Então, quando você trabalha a espiritualidade pura, você vai trazer muito o seu autoconhecimento, você vai entender qual é o seu caminho, o que você veio fazer, com quem você veio falar, e você vai trazer também alto valor, e você vai se libertar. Bom, a gente vai trazer um pouco de reflexão aqui de autoconhecimento. Então, eu fiz assim porque tem uma câmera, tá bem na frente aqui do meu slide. Bom, a espiritualidade ela vai ajudar você a entender a diferença entre os conceitos de dogmas religiosos e o autoconhecimento proposto pela espiritualidade. Às vezes você acha que você está livre, mas você está vivendo ainda no que a religião que você nem frequenta mais está te dizendo, ou que o inconsciente coletivo, ou que os astros estão te dizendo. Você vai fechando a sua cabeça dentro de uma crença que a espiritualidade vai vir te libertar, né? E por mais que a espiritualidade traga pontos que se misturam com a religião, você tem que separar a sua crença pessoal do que o ser humano realmente é, tá? E aí, através dessa mudança de visão, o teu cliente, se você está atendendo, ou você mesmo passa por um processo de liberação de amarras que te bloqueiam a vida e floresce para a sua verdade. A culpa, e aí eu vou trazer aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre culpa agora, mas a culpa nada mais é do que o medo de julgamento dos outros, inclusive do medo do julgamento divino, né? Então você se sente culpado porque o que Deus vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Né? Então, qual que é a culpa e o medo que geralmente são através de uma homofobia internalizada? Culpa por ser homossexual, culpa por ter uma relação ruim com o pai, culpa por ter uma relação ruim com a mãe. Às vezes o pai não aceita quem você é, ou tua mãe não aceita quem você é. E aí você se sente mal, você já tentou explicar, você já tentou falar, mas você ainda se sente mal porque eles não te aceitam. Isso é culpa internalizada. O que você vai fazer? Se eles não te aceitam, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Vai ter que dar um tempo para eles e tudo bem, deixa eles terem um tempo deles. Mas você não pode sentir culpa porque os outros não te aceitam, né? Sente culpa por não atender os desejos sociais, culpa por não conseguir frequentar uma religião. Eu precisava frequentar uma religião, mas nenhuma me aceita. Meu Deus, o que eu faço? Não frequenta, vai procurar um lugar que te aceita. Culpa por não ser bem sucedido. Não sou bem sucedido porque eu sou homossexual, vim para sofrer. Gente, eu já ouvi tantas pessoas falarem isso é um horror. Medo de ser agredido, principalmente no Brasil, que o Brasil é um dos principais campeões de violência homossexual. Medo de expressar a afetividade, então você não pode andar de mão dada com seu namorado ou com seu namorado em público, você não pode dar um beijinho no metrô, porque tem sempre alguém olhando, alguém vai te criticar, vai ter sempre alguém para te bater. Medo de ficar sozinho, porque também é uma coisa que está no inconsciente coletivo, que homossexual, o público LGBTQIA+, vai morrer sozinho, porque não vai ter filho, né? Medo de perder a liberdade, medo de ser quem se é, né? Então a pessoa ela tem culpa e medo de ser quem ela é. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, né? LGBTQIA+, é um grupo de minorias e as minorias lutam por causas. Sim, nós lutamos por causas. É importante a gente lutar por nossas causas. Eu faço parte do público LGBTQIA+, mas eu não sou engajado. Azar o seu. Porque é importante a gente saber o quanto muitas pessoas já morreram e lutaram para que a gente possa hoje ter o casamento homossexual aqui no Brasil. Em algumas partes do mundo também, né? Quais são as causas? Gente, desculpa por esse slide está horroroso, mas eu precisava colocar de alguma forma aqui. Então, algumas causas que a gente luta, para você pedir muito, né? Criminalização da homo, lesbo, bi, transfobia. Fim da criminalização da homossexualidade e, consequentemente, das punições previstas pelas leis que criminalizam a prática. Não estou falando só aqui no Brasil, estou falando no mundo, né?
Reconhecimento da identidade de gênero, que inclui a questão do nome social. Então, se você é trans ou travesti, você quer mudar seu nome, você tem um nome social, você tem esse direito de mudar o seu nome. Despatologização das identidades trans, ou seja, tirar esse entendimento que nos Estados Unidos está cada vez mais forte de que transexual é doença, né? Transexualidade é doença. O fim por completo da cura gay, porque pode parecer que não existe, mas ela ainda existe. Permissão de adoção para casais homoafetivos, casamento civil igualitário, laicidade do Estado e o fim da influência da religião na política. Gente, isso aqui no Brasil é urgente, a gente precisa trabalhar com isso urgente. O fim da influência da religião na política, isso não dá mais, porque a religião, se ela começar a criar leis que valem para o Brasil inteiro, a nossa liberdade como LGBTQIA+, vai fechar, né? Leis e políticas públicas que ganham o fim da descriminalização em lugares públicos, como escola e empresas, e fim da estereotipação da comunidade LGBT na mídia, jornais de entretenimento, assim como a real representatividade nela. Gosto de colocar esse ponto aqui, por quê? Porque por muito tempo os homossexuais foram vistos na TV como doentes, ou como um amigo engraçado, como uma pessoa que é isso, ou que morre primeiro. Tudo isso, gente, tudo isso que a gente vê, a gente fala, mas é só uma história. Não é só uma história, isso está contando uma história para você. Que tudo bem gays morrerem primeiro. Só o homem hétero e a mulher hétero tem que durar até o final como um casal. Certo? Por isso que a gente tem que entender o que a gente está falando. E aí a gente traz aqui no foco da espiritualidade, né? A autoaceitação como consciência espiritual. Então a gente entende que eu me aceitar também é um presente espiritual para mim mesmo. Não sei nem se essa frase que eu falei tá boa. Redução do sentimento de culpa baseado em liberdade humana. O empoderamento para combater a desvalorização pessoal. Então, quando eu vou focar na minha espiritualidade, eu tiro o meu sentimento de culpa, eu trago mais a minha liberdade, eu trago o meu empoderamento para combater a minha desvalorização. Então, eu mereço ganhar mais dinheiro, sim, eu mereço ter um relacionamento bom, duradouro, saudável, e a minha conexão com o divino para trazer meu senso de evolução e a minha capacidade espiritual. Certo, pessoal? Deixa eu me perdi aqui, vamos lá. Quando e aí eu vou falar para quem é terapeuta e está assistindo aqui, né? Quando eu atendo meu cliente homossexual, eu estou deixando de lado as minhas crenças e meus julgamentos? Isso, quem é terapeuta tem que fazer. Se você não faz isso, você não está pronto para ser terapeuta, você tem que sair dessa profissão. Certo? Eu estou pronto para aceitar e promover o amor em toda a sua forma, independente do que eu acho. Será que eu estou? Será que eu não estou? Então eu tenho que me questionar isso, inclusive para mim também. Né? Às vezes a gente fala, nossa, olha aquele casal. O homossexual mesmo fala, olha aquele casal, o que ele está fazendo? Estou pronto para aceitar isso? E é isso, gente. Agradeço. Militei bastante nesse vídeo, mas eu desejo muito que o entendimento espiritual vá além do entendimento humano e que a gente consiga cada vez mais trazer liberdade para as pessoas, para que elas sejam quem elas são, independente do que a gente acha, certo? Então é isso, fiquem bem, obrigado por estarem até aqui, já estamos com um tempão de vídeo, mas espero ter te ajudado, muito obrigado.